Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de Saber de Eletrônica. Meu muito obrigado a vocês que se inscreveram no nosso canal, vocês que deu o like, que comentam aí nos vídeos. Meu muito obrigado. Hoje nós vamos fazer um vídeo de uma placa de notebook que não liga e a análise vai ser na raça. Por que na raça? Porque não tem esquema elétrico. Eu não sei se vai dar para consertar a placa ou não, porque ela ainda não foi reparada, vai ser reparada nesse vídeo. Quer acompanhar? Te interessa o assunto? Vem comigo. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente coloca a fonte aqui no conector de 19 volts e aí o que acontece? Eu tenho um consumo ali na fonte ajustável de 0,12 amperes. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Tá vendo que a fonte está piscando? Isso significa o seguinte: a fonte está armando e desarmando o tempo todo. Ela consegue manter uma média de corrente de 0,12, mas ela está pulsando o tempo todo. É como se a proteção aqui estivesse armando e desarmando. Então eu vou desligar a fonte aqui e vou mostrar para vocês. Tem um MOSFET aqui de entrada bem próximo do conector. Então eu vou testar a continuidade aqui do conector com o MOSFET. Aqui eu tenho o source, o gate e os drenos. Eu vou colocar nos drenos, não tem continuidade. Agora no source. No source eu tenho continuidade. Então da fonte até o source eu tenho continuidade. Aqui tem que chegar os 19 volts. Dependendo do gate do MOSFET. Vai liberar tensão no dreno ou não. Se eu coloco a fonte aqui, com a ponta preta do multímetro no terra, eu vou medir aqui o dreno. Ó, o dreno está com 0,007 de tensão. Muito pouco. No source eu tenho 18,74. No dreno eu não tenho tensão alguma. No gate eu tenho os mesmos 18. Então é para o MOSFET estar cortado. Mas o que está acontecendo? Está tendo um consumo de corrente que não deveria e ele está cortado. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Bom, galera, o que acontece aqui? Eu tenho tensão no source e o dreno está com quase 0 volts. Como está tendo um consumo na fonte, é aquilo que eu realmente falei. A proteção está sendo acionada e desacionada. Tanto que do lado aqui do dreno a gente não tem praticamente quase tensão nenhuma. A gente tem um curto aqui para a linha do VIN. Então deveria ter cortado o MOSFET a ponto de não estar acionando nada. Só que está tendo pulsação. A proteção dessa placa não está sendo executada da maneira que deveria. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos remover o MOSFET aqui e vou colocar tensão já direto no dreno, para ver onde é que está o curto. Se a gente consegue localizar pelo aquecimento. Se você não sabe como fazer isso, temos vídeo no canal explicando como achar o curto com a fonte variável. Aqui eu removo o MOSFET, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou soldar um fio aqui nos drenos e vou injetar tensão na placa. O que a gente fez aqui? A gente removeu o MOSFET de entrada, que faz a proteção. Colocamos aqui um fio nos drenos do MOSFET, aqui nesses terminais aqui. Por que isso? Porque a gente está burlando a proteção. Então a gente está energizando a placa sem passar pelo MOSFET de proteção. Como ele estava armando e desarmando, a gente colocou a tensão aqui direto. Eu vou colocar a fonte aqui, o positivo e o negativo. Ali na fonte vocês podem ver que já tem um consumo de 1,5 amperes. Tá? Eu abaixei a tensão para 3,5 volts para não ficar uma tensão muito alta e danificar mais a placa. E aqui vocês podem observar no termovisor que a temperatura está mais alta nessa região aqui da placa. Tá certo? E aqui só de olhar eu já encontrei um componente aqui queimado.
esse controlador aqui, ó. Ele está tostado aqui em cima. Eu vou removê-lo da placa e verificar se o curto vai sair ou não, ok? Bom, já está removido. Bom, pessoal, essas duas bobinas aqui, elas representam aqui a parte de fonte do processador. O CI que estava queimado, ele gera o PWM que vai para essas bobinas, e as bobinas separam a parte que é fonte do PWM do processador do próprio processador. Então, aqui medindo, ó, em escala de continuidade de diodo, eu tenho aí uma resistência de 0,002 ohms, é praticamente um curto. Então eu tenho um curto ainda nessa região. Queimou o controlador e queimou mais coisa. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou remover essas duas bobinas para mim saber se o curto está do lado do processador ou do lado da fonte, ok? Vou tirar as bobinas aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, removi as bobinas aqui, deu para perceber que o curto está do lado de cá, ó. 0,03. Do lado de cá, eu tenho uma resistência bem maior. Então, nós vamos fazer o quê? Injetar a tensão desse lado aqui, eu já coloquei o fio aqui. Aqui tem que ser uma tensão baixa, porque o processador trabalha aproximadamente com 1 volt. E vamos ver o que está, se a gente consegue encontrar o que está esquentando, ok? Então, vou reduzir a tensão aqui. Para 1 volt, já está no terra. Bom, a fonte aqui, ó, como vocês podem ver, está com 1 volt e está tendo um consumo aí de 1,07 ampere. Então eu vou, com esse consumo, ver se eu localizo aqui o que está aquecendo. Vou virar aqui desse lado para ver se fica mais fácil. Parece que esses capacitores aqui de tântalo, eles estão aquecendo mais do que o normal. Vou remover eles. Não está dando para ter certeza, porque agora o curto, como está em curto mesmo, o componente não esquenta muito, né? Então vamos remover aqui até e ver se a gente consegue localizar o componente com defeito. Bom, pessoal, removi 3 capacitores aqui, os 3 capacitores maiores, que era onde mais estava esquentando na placa. E adivinha? Mostra aqui, ó. Multímetro para vocês verem. Esse está em curto, ó. O do meio não. E o da ponta está em curto. Ou seja, 2 capacitores aqui em curto. Agora eu vou medir na placa e mostrar para vocês aqui a bobina onde a gente mediu o primeiro que estava em curto. Pôr a ponta preta aqui no negativo e aqui, ó, já saiu curto também. Então provavelmente era isso mesmo os problemas. Aqui na entrada também saiu curto. Então é isso aí, gente. Agora eu vou trocar o controlador, vou ver se eu consigo uma placa de sucata que tem o mesmo controlador, ou vou ter que comprar um controlador. Vou trocar esses capacitores aqui. Vou trocar logo os 3, porque eles estavam na mesma linha aqui, a gente já troca tudo. E a gente volta aqui já já para ver se resolveu ou não o problema. Beleza? Eu achei uma placa de sucata aqui e consegui tanto o controlador, que é um 62882, tá certo? Como os capacitores de tântalos, eles são de 330, então esses tem bastante nas placas de notebook, é bem comum. Eu vou remover dessa placa, vou passar para outra placa, vou fazer os testes e a gente vai ver aí se deu certo ou não. Beleza?
Bom, pessoal, o que aconteceu? Troquei os capacitores, troquei o controlador. Então, dá uma olhada aqui. Troquei esses 3 capacitores, tá certo? Troquei esse controlador. Medi a impedância da bobina aqui do V-Core, né, dessas bobinas do V-Core, do processador. Não estava mais acusando uma impedância baixa, né? Ou seja, aparentemente tinha normalizado. Quando eu pluguei a fonte, novamente armou a fonte, né? Armou a proteção da fonte. A placa novamente entrou em curto. Eu verifiquei, os capacitores aqui novamente estavam já em curto. O que aconteceu? Eu removi os capacitores e o MOSFET de alta, que é esse MOSFET aqui, ele também estava em curto. Só que, como ele não está ligado ao terra, quando você mede a impedância do MOSFET, com referência ao terra, você não vai ter uma impedância baixa, porque ele não está ligado ao terra. Só que os 19 volts entrava nos drenos, passava já para o source, ligava direto nos capacitores. Esses capacitores recebiam 19 volts, que é uma tensão muito maior do que eles estão projetados. Eles estão aqui na linha da CPU, que trabalha com 1 volt aproximadamente. Esses capacitores devem ter uma tensão de fuga aí de 2,5 volts. Então recebia 19 volts, queimava os capacitores, e aí, como os capacitores estão ligados no terra e o MOSFET de alta não está ligado no terra, mas a tensão passava por ele e ia para os capacitores, a fonte apresentava um curto e novamente o problema aconteceu. Então eu troquei novamente os capacitores, troquei o MOSFET de alta e agora eu vou ligar aqui a fonte para a gente ver se normalizou a situação. Então vou colocar aqui a fonte e agora a gente pode perceber que a corrente está 0,02, não está mais pulsando, né? Eu vou medir aqui a placa para ver se tem as tensões primárias. Estou colocando a ponta preta aqui no terra da placa e vou medir aqui nos terminais da bateria. Então, eu tenho 3,3 volts aqui. Vou colocar agora o processador, vou colocar a memória para a gente ver se vai ter atividade a placa. Mas o problema aqui do curto a gente já conseguiu resolver. Não sei se vai funcionar corretamente. Bom, galera, vamos ligar a placa aqui para ver se vai funcionar, se resolveu aqui o problema. Então, vou apertar o power aqui, ó. Dá uma olhadinha ali na fonte. Ela foi para um consumo de 0,50 e não tem atividade nenhuma. Ou seja, o problema aqui do curto que a gente tinha no VRM, nós resolvemos. Só que a placa não está processando nada. Como ela está ligando e não está processando nada, a gente pode agora ter que fazer uma varredura aqui. Nem tudo são flores. Já era um problema aqui complicado, a gente já conseguiu resolver. Só que ainda, como não está tendo atividade, a gente pode estar com problema no chipset, pode estar com problema no próprio processador, pode estar com problema de BIOS. Então a gente vai ter que fazer uma inspeção aqui para ver se a gente chega na solução do problema. Essa placa aqui é de um microboard, se eu não me engano. E a BIOS dessa placa é muito difícil de conseguir. Então agora é um caminho árduo aí para trilhar. Mas o bacana foi a explicação do reparo do curto aqui no circuito que a gente queria mostrar. Beleza, galera? O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fiz a inspeção aqui, eu vi que não tinha tensão nas bobinas do V-Core. A placa estava ligando com 0,50 de consumo de corrente e não tinha tensão aqui. Como queimou os capacitores de tântalo e o MOSFET estava queimado, mesmo o componente não estando testado, eu consegui um outro componente igual e troquei. Eu tinha medido as tensões ao redor aqui e percebi que estavam normais. Bom, mais uma vez na raça, vamos colocar a fonte aqui agora. E agora vocês podem ver que está tendo atividade na fonte, ó. Foi para 1,34, voltou para 1 ampere, 1,15. Isso significa que a placa está funcionando. Então, o defeito aqui inicial, né, vamos fazer um resumão. A fonte estava chaveando, a proteção estava sendo acionada, mas chaveando, ela acionava e desligava, por isso que a fonte estava pulsando. Tínhamos aqui um MOSFET de alta em curto, o controlador PWM
estourado e os capacitores aqui, 2 capacitores inicialmente em curto. Trocamos os capacitores, trocamos o controlador. Quando ligou, voltou a entrar em curto novamente. Por quê? Porque o MOSFET também estava em curto. E isso não foi identificado na primeira vez. Trocamos novamente os capacitores, troquei o MOSFET, a placa ligou com 0,5 de consumo. Não estava dando vídeo, né? Não estava dando imagem, porque não estava tendo atividade. Medimos a tensão aqui no V-Core, medi a tensão ao redor do controlador, percebi que as tensões estavam condizentes, as tensões de entrada, que ele é alimentado com 5 volts, tinha os 5 volts tudo certinho, só que não estava tendo tensão na bobina do V-Core. Como já tinha queimado da primeira vez, eu troquei ele novamente. E aí a placa está funcionando aqui. Então foi essa a análise e o reparo que a gente fez, mesmo sem esquema elétrico, na raça a gente conseguiu resolver o problema. E eram vários problemas. Beleza, galera? É isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.